Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina. Novamente, hoje nós vamos fazer uma nova abordagem sobre história e olhares contemporâneos. E para isso, nós vamos abordar a história ambiental como uma abordagem contemporânea da história. Para tal, eu convidei a professora Helenita Malta para conversar com a gente sobre história ambiental. A professora Helenita é minha colega do Departamento de História da Unicentro. Ela é graduada em História, mestre em História e atualmente doutora em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Helenita, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação e pela sua contribuição para essa disciplina. Como a gente já conversou, a disciplina de Olhares Contemporâneos para a História, ela traz a apresentação de temáticas mais atuais de pesquisa para o campo da história. E por isso, né, uma das temáticas que nós resolvemos abordar é a história ambiental. Você, como doutora nessa área, né, já tem uma tese fresquinha, que provavelmente logo será publicada, pode contribuir muito para o desenvolvimento dos nossos alunos e a compreensão de todo esse campo de estudos da história, que é a história ambiental. Helenita, eu queria que você começasse falando sobre o que consiste o campo de pesquisa de história ambiental. Oi, Michele. Oi, alunos. Eu também quero agradecer pelo convite que você me fez, né? Tá aqui falando um pouquinho, então, da história ambiental. A história ambiental, ela é um campo, né, dentro da história, um campo de pesquisas que aborda, em linhas gerais, as interações, né, as relações entre os seres humanos e a natureza ao longo da história. A partir da perspectiva que tanto a natureza, os eventos naturais, produzem alterações, influências nas sociedades humanas, quanto a perspectiva contrária, de que a agência humana, a atuação humana, ela produz também alteração nos ambientes naturais. Então, assim, é uma troca, né, uma relação de troca e de interações entre humanos e natureza ao longo da história. E aí, a partir disso, tem uma série de temáticas que podem ser abordadas. Sim. Helenita, como campo de estudo da história, há quanto tempo a história ambiental vem se desenvolvendo, essa temática vem sendo trabalhada? Então, nos anos 70, teve início, né, a abordagem da história ambiental nos Estados Unidos. E os historiadores começaram a atentar para esses fatores ambientais, além de fatores políticos e econômicos, que eles produziam mudanças nas sociedades humanas. Em 1974, na França, é lançado um dos primeiros dossiês, né, de artigos sobre história ambiental, coordenado pelo Leroy Ladurie. Então, assim, é meio anos 70, porque é um contexto, né, de preocupações com a ecologia. Acontece a Conferência de Estocolmo, em 72, né, o movimento ambientalista está despertando já no final dos anos 60, 70, junto com o movimento de contracultura, né, também. São uma série de movimentos sociais, na verdade, que emergem nesse contexto aí, né? Movimento pelas defesa das mulheres, enfim, dos negros, né? E também o movimento ambientalista. Então, é todo um bojo de preocupações, né? E isso também afetou, então, a própria pesquisa histórica, né? E aqui no Brasil? No Brasil é mais recente, né? Assim, já digo anos 80, principalmente 90, né? Uma das principais pesquisas, assim, dos primeiros historiadores foi o professor José Augusto Pádua, que hoje ele é professor da UFRJ, né? Tem um livro importante sobre a influência inclusive da mudança ambiental a influência da escravidão na questão ambiental, né? Um sopro de destruição, é o título do livro dele. Mas tem outros historiadores trabalhando, tem na Federal de Santa Catarina, tem um único assim, grupo de pesquisa do CNPq registrado, tem professores na UFMG, a professora Regina Horta, por exemplo, aqui na Unicentro tem o professor Jó, enfim, ela está bastante disseminada, né? A gente tem simpósios já, esse ano, por exemplo, vai ser o 4º simpósio né, de História Ambiental Nacional, enfim, lá, que está sendo... Sempre acontece na UFSC, em Florianópolis, né, coordenado pela professora Eunice Nodari. Então, mas assim, tem pesquisas no Nordeste, enfim, Brasil inteiro, Norte, enfim, todas as regiões, né, tem aumentado bastante o número de pesquisas. E quais são as abordagens de trabalho
nesse campo de pesquisa, Helenita? São várias as possibilidades, assim. Por exemplo, na UFSC, até o laboratório de história ambiental que eles têm está bem focado na questão das migrações, né? Porque não só assim no sentido de migrações humanas, mas também de as mudanças de migrações de plantas, de animais. Os próprios humanos, quando eles se deslocam, eles levam consigo, né, sementes, levam animais. Então, isso tudo provoca uma série de interações que vão afetar não só as sociedades, como os ambientes né, anteriores, digamos assim, que são modificados por essas migrações. A questão da agricultura, por exemplo, que é um impacto produzido pela sociedade, né, pelos humanos na natureza, a questão da pecuária, a própria industrialização, a história dos manejos das florestas, por exemplo, a introdução de espécies exóticas, né, por exemplo, o plantio de eucaliptos, a questão da alimentação, a história da alimentação, que ela é baseada, né, em elementos da natureza, a questão da saúde, germes, né, como eles vão interagindo com as pessoas e com os animais. Por exemplo, a questão das águas, que é uma questão bem ampla, assim, das bacias hidrográficas, que envolve questões culturais, ambientais, poluição, enfim, que a industrialização trouxe, né, essas águas, a questão dos aquíferos, a questão da própria pesca, que é uma maneira, né, de sobrevivência, mas que também afeta o ambiente, os próprios desastres ambientais, né? A gente teve agora há pouco tempo, ano passado, o desastre de Mariana, por exemplo, com certeza vai ser um evento bastante estudado pelos historiadores ambientais, né? O impacto, por exemplo, os atingidos pelas barragens, né? As enchentes, são desastres ambientais. Questão do clima, como o clima nos afeta, quanto nós podemos modificar o clima também com as atividades industriais. Outra abordagem seria, assim, que eu mais trabalho, a questão dos discursos, ideias, éticas, representações dos humanos sobre a natureza, que embarca outras questões. Outra possibilidade é saberes das comunidades, saberes indígenas, porque eles têm uma relação com a natureza diferenciada da nossa perspectiva, branco, né? Helenita, eu queria que você, aproveitando que você falou sobre a sua abordagem de pesquisa, eu queria que você falasse um pouco sobre a tua tese, né? Você defendeu há pouco tempo o doutorado, então eu queria que você nos falasse um pouco sobre como você desenvolveu o seu trabalho, qual que é a sua abordagem, dentro desse contexto de história ambiental. Sim. Já desde o mestrado, na verdade, eu venho com uma abordagem que é trabalhar a história ambiental por meio do método biográfico. Na verdade, eu uso a biografia como método, mas o que eu estou abordando mesmo é a história ambiental. Então, assim, nas duas ocasiões, na verdade, eu escrevi biografias de duas pessoas que se interessavam em suas épocas, né, em seus contextos, pela proteção à natureza. No caso da minha tese foi sobre o José Lutzenberger, que ele foi um dos fundadores, talvez um dos mais importantes, da AGAPAN, que é a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, que foi fundada em 1971, antes do Greenpeace, inclusive, bem nesse boom que eu falei, né, da virada dos 60 para os 70, assim. Essa foi a primeira entidade, assim, que a gente pode considerar como ambientalista mesmo, porque antes tinha outras entidades, mas eram de enfoques diferenciados. Essa, assim, começa com uma luta mais política e enfocando a questão ética, né, a questão comportamental dos humanos, colocando, assim, a principal causa da crise ambiental, ela não é tanto econômica e política, e sim comportamental. É a nossa atitude, né, que prioriza nós mesmos, assim, uma ética antropocêntrica, então, que seria a causa, né? A partir dessa ética é que isso que levou a essa crise ambiental, né, toda essa crise planetária que se começou a debater nos anos 70 e que hoje a gente fala tanto em aquecimento global, mudanças climáticas, enfim, que deriva de tudo isso, né? E esse personagem, então, ele teve uma luta muito importante nos anos 70 e 80 contra o uso de agrotóxicos na agricultura. Ele era engenheiro agrônomo, então essa questão da agricultura foi a principal luta da vida dele. E também foi um dos primeiros a lutar pela agricultura ecológica, que hoje se fala muito a agroecologia, que deriva daí, né?
e também ele lutou muito pela floresta amazônica, contra os planos de colonização que os militares fizeram, né, porque durante os anos 60 e 70, eles não resolveram os conflitos de terra, né, a questão da reforma agrária. Na verdade, não houve uma redistribuição das grandes propriedades, e sim as populações mais pobres, né, os agricultores mais pobres foram enviados tanto para o Mato Grosso, depois para Rondônia, principalmente, enfim, foram abertas grandes estradas e se dizia assim, a Amazônia é uma terra sem homens para homens sem terra. Só que, na verdade, né, tinha muitos indígenas, ribeirinhos, seringueiros, né, tinha toda uma população lá que a ditadura não enxergava, né? Então, assim, ele foi um dos lutadores contra esse viés, digamos assim, né, de colonizar a Amazônia. E aí, nesses planos, os agricultores eram levados para lá, eles tinham que destruir a Amazônia, né, para conseguir plantar alguma coisa, eles tinham que cortar a floresta, enfim. E claro que deu muitos conflitos com os indígenas. Depois ele também foi ministro do meio ambiente, na verdade secretário, mas é equivalente a ministro no governo Collor. Ele foi um dos principais organizadores e articuladores daquela conferência Rio 92 que teve, né? Mas ele foi demitido um pouco antes, enfim. Aí tem todas as questões que eu abordo na tese, enfim. Foi uma pessoa que teve muita, assim, ele formulou muito, ele foi um intelectual, assim, do movimento ambientalista, tem vários livros publicados, artigos, assim. Então, a minha tese, ela aborda tanto a militância dele, como ambientalista, ecologista, mas também as ideias dele, né, os diálogos, assim, que ele fez, as apropriações, na verdade, no sentido, assim, do Chartier, né, a partir das leituras que ele fez, e também o papel dele como um mediador, assim, digamos, desses conhecimentos, porque ele lia também várias línguas, enfim, lia muito, se interessava muito por biologia, ecologia, e ele fazia digamos, uma tradução, assim, para um público brasileiro, de que nesses anos 70 recém estava começando a compreender o que era ecologia, porque até ali esse discurso estava muito restrito ao meio acadêmico nessas questões, esses problemas. E a partir dos anos 70 isso começa a se disseminar na sociedade, se popularizar, né? Hoje em dia todo mundo é ambientalista. Então, por conta dessas lutas, desses movimentos, né? E essa abordagem, essas abordagens que esse campo da história proporciona, traz de uma certa forma também um conhecimento que nós não temos a respeito de muitos assuntos, né? Porque quando você fala sobre o Rio, a conferência do Rio foi em 92? Teve 92. E a gente fala muito sobre a sustentabilidade, sobre ecologia mesmo, sobre orgânicos. Mas, às vezes, a gente desconhece os eventos que aconteceram dentro do próprio país a respeito e como que essas questões ambientais, elas têm sido discutidas ainda hoje. E fazendo, assim, de uma maneira, eu acho que até bem superficial, mas partindo do pressuposto da população, do conhecimento que a população tem a respeito disso, as pessoas não sabem diferenciar do que é um orgânico e o que não é orgânico. É uma coisa básica que parte da nossa necessidade essencial, que é a alimentação. Exatamente. Né? Então, assim, é um campo bem interdisciplinar, sabe? Assim, como alimentação, por exemplo, você tem que conhecer, de repente você vai abordar dentro da história ambiental a alimentação, por exemplo, você tem que ter alguns conceitos de nutrição, né? Se você vai trabalhar florestas, por exemplo, você vai ter que conhecer um pouco de botânica, dependendo do tema, um pouco de geografia, né, biologia em geral. Então, esse também é uma característica. Né? Claro, sociologia, até engenharia. Eu tive no meu mestrado, eu tive que ler um pouco de engenharia para compreender uma questão que o meu personagem defendia, né? Sim. Então, é um campo muito dinâmico, né? É um campo muito dinâmico e que traz, eu acho que agora, muitas informações que a gente passa desapercebido no campo da história, né? Eu acho que vem agregar muitas informações. E, Helenita, sua tese, você utilizou que fontes? Porque os alunos, eles me perguntam com muita frequência como trabalhar a história ambiental. Que fontes utiliza-se para a história ambiental? A história ambiental, ela é história, em primeiro lugar, né? Então, assim, ela vai usar exatamente as mesmas fontes normais, né, que qualquer pesquisa histórica pode utilizar, né? Documentos de arquivo, né, documentos oficiais, enfim, cartas,
Aí entra, no meu caso, como foi biografia, os dois personagens que eu biografei, eu tive acesso aos arquivos privados, né? Então, assim, isso me ajudou muito, né? Me abriu um leque de possibilidades muito maior. Claro que a gente tem que ter todo um cuidado também com o tratamento desse tipo de fonte. Mas eu usei cartas. No caso desses personagens, eles escreviam muito, né? Então, os originais dos textos das palestras que eles ministravam, né? Alguns até têm vídeos, né? Nesse caso do Lutzenberger, como é mais recente, tem alguma coisa até na internet, algumas palestras dele, enfim. Mas no arquivo tem muito recorte de jornal, no caso do meu personagem, né? Então, assim, bastante. Aí, como ele foi também secretário do Meio Ambiente, tem uma série de documentações sobre esse período, né? De documentos que ele expediu, assinou, enfim, cartas que ele recebia como ministro, né? Mas também a correspondência dele como ambientalista é muito interessante, assim, né? Então, assim, uma série de documentos normais, de arquivos, né? Tem, assim, você pode agregar, daí até um dos principais historiadores, que é o Donald Worster, ele fala que faz um convite até os historiadores, né, trocarem os seus sapatos por um tênis, um sapato mais confortável para sair pela natureza, porque dependendo do seu tema, é bem interessante você realmente fazer trabalhos de campo também, né? Também pode trabalhar com fontes orais, não impede, assim, a história ambiental ela trabalha com o mesmo tipo de fontes de qualquer pesquisa. Né? É a abordagem... É a abordagem que é diferenciada. Helenita, e você tem perspectivas de publicação? Da tese? Espero que sim. E se os alunos quiserem ter acesso a textos, o que você indica? Eu indico assim, eu tenho um blog, que eu acho importante, assim, não é propaganda pessoal, porque eu estou fazendo um banco de dados mesmo lá, assim. Eu tenho artigos que já estão lá dentro, então é mais fácil até pelo caminho, né? Então, lá, assim, eu coloco artigos sobre história ambiental, artigos mais introdutórios, assim, coloco alguns textos meus, também vídeos, tem entrevistas com historiadores tanto do Brasil quanto do exterior, né, que eu fui garimpando, fui colocando. Se chama A Voz da Primavera, lá tem bastante material. Mas, assim, se alguém se interessar e ler a minha dissertação, ela está online. Eu tenho um livro publicado já, que é da dissertação, que já está modificado, enfim. E a tese eu acabei de mandar para a URGS, espero que saia em breve, enfim, vai estar também disponível daqui a um tempinho, espero que poucos dias, né? É só fazer uma busca no Google que vai encontrar. Sim, e qual que é o endereço completo, então, do seu blog? O meu blog é A Voz da Primavera. Se você colocar no Google A Voz da Primavera, vai aparecer. Bastante sugestivo, A Voz da Primavera. Quer que eu explique por quê, rapidamente? Quero. É que, assim, tem um livro bem importante, até o pessoal que fez a disciplina ano passado, talvez lembre, que se chama Primavera Silenciosa. Na verdade, Silent Spring. Foi publicado em 62 pela Rachel Carson, que era uma bióloga, né, que foi assim, o primeiro trabalho que fez um grande alerta contra os agrotóxicos no mundo, né, foi publicado nos Estados Unidos. E esse livro teve um impacto assim, fenomenal, em várias questões, até questões de gênero, porque ela era uma mulher e estava escrevendo um livro contra os agrotóxicos, que na época, assim, especialmente o DDT, que foi um inseticida, desde os anos 40, muito usado contra os piolhos, contra os mosquitos, enfim, que ele ia ser a cura da malária. Então, as pessoas, elas despejavam jatos de DDT, assim, por cima delas mesmas, então, e faziam grandes aplicações aéreas, né, então, e que isso começou a causar morte, tanto assim, a devastação de plantas, morte de animais, e a morte dos pássaros, porque, enfim, contaminados com o DDT. E aí a Rachel Carson, a bióloga, ela recebeu uma carta de uma amiga contando isso, né? E aí ela ficou motivada, então, por causa da morte dos pássaros. Então, a morte dos pássaros significaria o silêncio da primavera. Por isso que Primavera Silenciosa. E esse livro, ele teve tanto impacto, assim, que ele também impulsionou o próprio movimento ambientalista nesse contexto aí do final dos anos 60 e 70. Então, por isso que eu coloquei assim, a voz da primavera. Desde o meu primeiro trabalho lá de 2005, eu vejo o movimento ambientalista, né, esses ambientalistas, como a voz da primavera. Então, eles estão tentando reverter esse silêncio, sabe? Esse quadro de devastação. Nossa, é muito interessante, Helenita. Assim como a sua entrevista
eu agradeço você pela sua disponibilidade, agradeço você por vir aqui falar sobre esse tema, que você é doutora na área, que você tem tanta propriedade. E eu espero, assim, que a gente possa desenvolver outros trabalhos juntos, porque eu acho que para os alunos é fundamental que ocorra esse diálogo, para que também chegue, né, de uma certa forma, a nossa pesquisa, o que nós estamos fazendo enquanto historiadoras, né? Eu acho que isso é extremamente importante para a formação dos nossos alunos. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, obrigada mesmo. Pessoal, eu espero que essa nossa entrevista tenha sido muito proveitosa para vocês, assim como o material que eu inseri na plataforma para que vocês façam leitura. Em caso de dúvidas, entre em contato comigo, com seus tutores e bom estudo a todos!